Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre comer de 3 em 3 horas, tá? Antes que vocês se irritem com os meus argumentos e fechem o vídeo aí, eu vou só explicar que eu não concordo com a frase você deve comer de 3 em 3 horas, tá? Essa frase eu acho errado, esse deve eu acho errado. Você pode comer de 3 em 3 horas, mas não necessariamente se você não comer de 3 em 3 horas você não vai ter resultados, tá? É isso que eu não concordo, tá? Vamos lá. Tem alguns pontos que o pessoal que defende essa teoria levanta, tá? O primeiro ponto isso é natural do ser humano. Bom, isso daí qualquer pessoa que tenha 2 neurônios que seja, vai saber que não é verdade, tá? Até porque se você voltar no tempo da caverna, ninguém comia de 3 em 3 horas lá. O pessoal comia quando conseguia. Então assim, essa história de que isso é normal do ser humano, é natural do ser humano, não. Isso na verdade é algo cultural. A segunda parte é que o pessoal diz que emagrece comer de 3 em 3 horas, ou não acumula gordura, porque você está mandando comida e aí o corpo não vê motivos para segurar. Mentira, se você comer 3 Big Macs de 3 em 3 horas, se você pesar 50 quilos, você vai acumular gordura. Tá? O que vai acumular gordura, ou perder ou manter, é saldo calórico. Se você no final do dia ingerir menos calorias do que você gasta, você não vai acumular gordura, você vai perder gordura. Independente se você come de 3 em 3 horas ou se você come 2 ou 3 vezes por dia. Tá? O ponto 3, que o pessoal ressalta também, é evitar a perda de massa muscular. Tá? Outra besteira. O pessoal fala assim que comendo de 3 em 3 horas você mantém um nível de aminoácidos, né, de proteínas no sangue estáveis e aí você não perde massa muscular. Na verdade é assim, você não precisa comer de 3 em 3 horas para ter níveis de aminoácidos estáveis no sangue. Se eu chegar aqui e comer uma barra de proteína, eu não vou ficar abastecido por 3 horas, ou talvez irei. Né? Se você comer, por exemplo, meio quilo de feijão e meio quilo de carne, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Antes vocês falam, ninguém consegue comer isso. Tem pessoas que conseguem, mas assim, o que importa pra gente é o dado em si. Tá? Se você comer meio quilo de feijão, meio quilo de carne, jogar 3 colheres de azeite, nunca que em 3 horas você vai estar sem carboidratos, sem aminoácidos na corrente sanguínea. Tá? Não existe isso. Tudo depende do aporte da refeição, se vai ser um carboidrato fibroso, se vai ser uma gordura. Tudo isso vai atrasar a digestão, o que vai fornecer energia por mais tempo. Então você não necessariamente precisa comer de 3 em 3 horas para ter os níveis de aminoácidos no sangue estáveis. Tá? O ponto 4, o pessoal fala sobre se você não comer de 3 em 3 horas você vai desmaiar, você vai ter fraqueza. Não tem uma ligação diretamente. Por quê? O nosso corpo tem estoque de energia. Né? Qualquer um de vocês, em alguma eventualidade da vida, ficou bastante tempo sem comer, por mais às vezes até de 12 horas, às vezes ficou 24 horas sem comer, e não passaram mal, por conta de mecanismos do corpo, um hormônio específico chamado glucagon, que é um hormônio que vai aumentar o nível de açúcar no sangue, a partir do que você já tem estocado. É um hormônio hiperglicemiante, então ele pega o que você tem estocado e vai transformar em açúcar. Então você nunca vai desmaiar, você não vai sentir fraqueza, muito pelo contrário, você pode até se sentir mais disposto, porque sem comida no estômago, você libera grelina, que é um hormônio que dá disposição, te deixa em estado de alerta. Tá? Um outro ponto aí é o pessoal que tem problema gastrointestinal, então eles defendem que comendo de 3 em 3 horas, você não sobrecarrega tanto, por você mandar pequenas porções durante o dia. Esse é o único ponto que eu concordo em você comer mais frequente. Tá? Não necessariamente de 3 em 3 horas. Pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Quem tem geralmente esses problemas não pode fazer refeições de grande aporte. Então esse é um ponto que eu concordo. Mas não necessariamente 3 em 3 horas. Apenas dividir melhor, fracionar melhor a alimentação. Um último ponto aí seria o controle de apetite. Que você comendo de 3 em 3 horas, você vai controlar melhor o que você come, porque você não vai ter aquela fome gigantesca. Tudo bem, isso até pode ser verdade, por conta quando a gente fica com o estômago vazio, a gente libera um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é o hormônio da fome, que ele também te deixa em estado de alerta, como eu já comentei. Ele te deixando com muita fome, você acaba descontrolando e comendo coisas a mais, coisas que você às vezes não comeria se você já tivesse levemente saciado. Tá? Mas tem um porém. Conforme esse hormônio é excretado no corpo, secretado, né, melhor dizendo, todos os dias, você acaba criando uma resistência a ele, o seu corpo se acostuma a ele. Então depois de um tempo você vai ficar 10, 12 horas e não vai ter tanta fome. Tá? Para quem fez dieta do guerreiro, dieta Lean Gains, né, pode pesquisar, eu fiz uns vídeos aí. Para quem seguir esse tipo de dieta vai entender o que eu estou falando. Você fica 12, 16 horas em jejum, você sente muita fome no começo.
depois o corpo acostuma e você não sente tanta fome, tá? E como eu disse, o hormônio grelina não é de todo ruim, ele te deixa em estado de alerta, então é uma coisa benéfica para a gente que treina. Então a gente pode fazer uma alimentação, esperar 2, 3 horas para fazer o treino, acaba sendo até mais interessante para a questão de disposição, tá bom? O que eu quero ressaltar nesse vídeo é que você não precisa comer de 3 em 3 horas para ter resultado, tá? Só reforçando isso daí. Você pode comer de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, tá? Se a dieta for bem planejada, a frequência da alimentação não é importante, não é o mais importante. O mais importante é você consumir tudo que você tem que consumir até o final do dia. Então, se você precisa ganhar peso, você precisa comer mais calorias e uma divisão de macronutrientes específica. Se você dividir de 3 em 3 horas, de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, enfim, não importa. Você vai ter os mesmos resultados, tá? Um ponto aqui que vocês podem ressaltar. Por que os fisiculturistas, então, comem de 3 em 3 horas? Nós, né, pessoas, digamos, normais, vamos comer 3, 4, 5 mil calorias por dia, exagerando. Um fisiculturista vai comer 6, 7, 8, 9, 10 mil calorias. Então pensa o cara comer 10 mil calorias dividido em 4 refeições. Dá 2.500 calorias por refeição, tá? Isso é muito difícil de você consumir. Para eles, então, acaba sendo mais vantajoso fracionar, porque ficam refeições menores, até acordando no meio da madrugada para fazer a alimentação, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. Eu fico sempre muito honrado quando eu vejo que um vídeo meu tem bastante joinhas, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida e eu puder ajudar, tem o tópico oficial do vlog, tá? O link está aqui na descrição. E é isso. Valeu, um abraço e até a próxima.